um exercício aqui de circuito misto. Vou ensinar para vocês aqui como resolver esse circuito. E para começar, uma dica para vocês aí, sempre que tem um circuito misto, o ideal, interessante, é eu começar sempre de trás para frente, tá? Para que eu possa vir eliminando esse circuito sempre de trás para frente. Então vamos lá. Vou começar de trás para frente aqui. Nós temos esse é um circuito misto, né, que eu posso perceber que tem ligações em série em paralelo. Primeira coisa que eu tenho que ver, aonde estão os nós também. Onde tem nós aqui? Onde liga três ou mais fios. Onde que está ligado três ou mais fios? Aqui tem um nó, que eu posso perceber, e aqui também tem outro nó. Bom, então se a gente quer resolver esse problema aqui, vamos começar de trás para frente. Eu tenho dois resistores aqui, o R3 e o R4. Se o R3 e o R4 eles não têm nó entre eles, tá? Significa que esses dois resistores estão em série, né? Então, para calcular esses dois resistores, a resistência é equivalente ou resistência total entre os dois, eu vou usar lá a resistência equivalente, né? Que é igual a R3 mais R4, que são os dois resistores. Então, resistência equivalente, resistência 3, 10 ohms, mais 20 ohms, que é a resistência 4. Então, eu tenho uma resistência equivalente igual a 30 ohms. Tá ok? Então, aqui eu calculei a resistência, o R3 e o R4. E agora, para facilitar um pouco mais, a gente tem que redesenhar o circuito. Tá? Então, redesenhando esse circuito aqui, como ficaria? Vamos lá então. Saída positiva, né, os polos, ele caminha. O R1 está aqui. Vamos desenhar novamente. Negativo. Aqui é a resistência, o R2, né, que ficou aqui nesses espaçozinhos. Vamos colocar ele aqui. Os dois nó que estão aqui interligando. O R1. Pessoal, desculpa, esqueci de colocar aqui o valor dessa resistência 1, que é de 5 ohms. E aqui, então ficou 5 ohms. O R2, o R1, 5 ohms. R2 igual a 15 ohms. E aqui nós pegamos o resultado da resistência equivalente aqui de cima, que é 30 ohms, e vamos colocar aqui embaixo, certo? Vamos colocar aqui. Tá? Uma resistência, vamos chamar essa resistência de RA, tá? Só para a gente entender que é resistência equivalente do R3 e R4, agora é RA. Bom, como eu posso perceber, né, o que a gente falou, eu tenho que começar sempre de trás para frente, levando para a tensão, aqui é a tensão de 450 volts. Então, começando de trás para frente, até chegar na tensão total ali, ó, eu tenho 30 ohms mais outro R2 de 15 ohms. Os dois estão ligados por um nó, tá? Os dois estão sendo ligados por um nó. Isso significa que os dois estão em paralelo. E para resolver o paralelo, a gente faz produto pela soma da resistência equivalente entre o R2 vezes o RA, que eu vou chamar esse carinha aqui de RA agora, tá ok? Dividido por R2 mais RA. Então, a resistência equivalente de R2 e RA, o R2 vale 15 ohms, vezes o RA, que é 30, dividido por 15 mais 30,
15 vezes 30, 450. 15 mais 30, 45. 45, 45, 1. Então, a resistência equivalente aqui é igual a 10 ohms. Tá ok? Aqui eu resolvi essas duas resistências que estão em paralelo. Agora, para simplificar mais um pouquinho, nós vamos juntar essas duas aqui, né, que deu esse valor de 10 ohms. Vamos montar um outro circuitinho aqui para facilitar a vida de vocês, tá ok? Então aqui eu tenho uma resistência que equivale à resistência 1, 5 ohms. A resistência equivalente entre R2 e RA que vale 10 ohms. Então aqui eu vou colocar a resistência, vamos chamar essa resistência aqui de resistência B, né? Que é o resultado ali de R2 e RA, tá? Não importa a letra, a gente só está dando nome para ela, tá ok? A gente sabe que o valor dessa resistência aqui é 10. Então, fechando o circuito aqui, sempre o pedacinho menor aqui é negativo, tá? A corrente ela sempre sai do positivo e volta no negativo. Essa é o percurso da corrente, tá ok? Bom, aqui então agora ficou fácil. Eu tenho um circuito em série. Como vocês podem perceber, não tem nenhum nó entre eles. Se não tem nenhum nó, tá? De trás para frente, é sempre paralelo. É sempre em série, né? Só vou ter paralelo quando eu tenho 3 ou mais nós entre as resistências. Aqui eu não tenho nenhum nó, então essa resistência aqui é em série. Então, para calcular a resistência equivalente ou resistência total, né, é igual R1 mais RB, que é a soma em cima lá. Então, vai ficar aqui R1, quem que é? 5 ohms, mais RB, 10 ohms. Então, a resistência equivalente aqui é igual a 15 ohms. Aí, tá ok. Tá feita a resistência equivalente do circuito. Agora a gente precisa saber a corrente, né? A corrente que passa pelo circuito. Aqui em cima, pessoal, para mim calcular a corrente, eu não pego a resistência total, que vem aqui embaixo, né, de 15 ohms. Eu tenho lá a formulazinha lá, a tensão, que é igual a resistência vezes a corrente. Para achar essa corrente total, a tensão do circuito de 450 volts, eu vou colocar aqui 450 volts, é igual a resistência que eu achei que é 15, resistência total, vezes I. Se eu fizer essa divisãozinha aqui, né, essa multiplicaçãozinha aqui, ela vai passar dividindo. Vai ficar então I é igual a 450 dividido por 15. Isso aqui vai dar um total de 30 amperes. Tá? Então essa aqui é a corrente total do circuito, 30 amperes. Aí eu vou analisar meu sistema lá em cima para me achar a voltagem em cada um dos resistores. Tá? Aí eu acho a resistência em cada um deles e também acho a tensão, né? A voltagem em cada um deles. Se a corrente total é de 30, ela sai do positivo, então ela vai fazer esse percurso aqui. Ela vai fazer esse percurso aqui com 30 amperes. Quando ela passa por essa resistência aqui, que é o R1, tá? O R1 ele está em série. Até chegar aqui no nó ele está em série. Então se ele está em série, a gente sabe que a corrente em resistores em série, ela é a mesma, ela não se divide. Então aqui eu tenho uma corrente de 30 amperes. Se eu tenho uma corrente de 30 amperes, para mim saber a voltagem que está passando aqui nesse sistema, nesse resistor, eu só preciso calcular, né? Pegar aqui o valor da corrente, vou colocar aqui U é igual. Quem que é U? É a tensão que eu quero saber aqui. A resistência daqui que é 5, tá? Vezes a corrente. Então aqui eu tenho uma tensão passando aqui de 150 volts, tá?
Aqui eu usei U, R vezes I, uma tensão de 150 volts. E pela lei de Kirchhoff, eu sei que ele fala assim que onde tem uma malha fechada, tá? Que aqui tem uma malha fechada, olha só, a primeira malha, essa sequência de malha, ele fala assim que a tensão total entre as malhas é igual, a soma das tensões, né, das malhas tem que ser igual à tensão total do circuito. Ou seja, se aqui eu tenho 150 volts no R1, então aqui no R2, a tensão no R2 aqui, 150 para 450, a tensão aqui vai ser igual a 300 volts. Pela segunda lei de Kirchhoff, que ele fala que a tensão entre as malhas, tá? A tensão entre as malhas tem que ser igual à tensão total do circuito. Se a primeira tensão aqui no R1 deu 150, então 150 para 450, nessa primeira linha de malha aqui, o que sobrou para mim 300 volts. Então aqui no R2 eu tenho 300 volts, certo? Então aqui eu tenho que saber agora a corrente, né? Porque a corrente ela vem aqui agora e ela vai descer. Ela vai descer. Então se ela vai descer, para mim saber a corrente que está aqui, o que eu faço? Mesma formulazinha, né? A tensão é igual a R vezes I. A tensão aqui é 300. A resistência é 15. E eu quero descobrir a corrente elétrica. Vai ficar aqui I é igual a 30. Aqui é 300, desculpa. 300 dividido por 15. Isso vai me dar um resultado de... Vamos fazer aqui. 300 dividido por 15 vai dar 2,0020 amperes. Vamos voltar aqui, então uma corrente de 20 amperes. Tá ok? Então aqui eu tenho uma corrente de 20 amperes descendo aqui no sistema. Se essa corrente de 20 amperes ela passa por aqui e desce 20 amperes, ela vem